Seu nome completo? Lindalva dos Santos Silva. A senhora é brasileira. O seu estado civil? Viúva. 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 Profissão? Sou dona de casa. Do lar, né? O seu endereço atual, qual é? Rua L, quadra 2, casa 18, Maranhão Novo. Maranhão Novo, perfeito. O senhor Edson Clarino faleceu há pouco tempo, né? Tem 6 meses, 6 dias hoje. Exatamente, 6 meses, 6 dias. Me diga uma coisa. Nesse imóvel lá na Avenida São Luís, Rei de França, vocês desde quando que vocês estão lá ou estiveram por lá? Bem, nós chegamos lá em 1976. 76. Nós começamos a trabalhar lá. Começaram, que tipo de trabalho fez? Era mercearia, um pequeno comércio. Um pequeno comércio. Que chamava quitanda, não é? Uma quitanda, certo. E o seu Renê, ele era seu vizinho já naquela época? Não, ele era muito amigo da família. Ele ficava praticamente o dia todo conosco lá sentado, conversando. Sim. E me diga uma coisa, o seu Renê também tinha negócio lá, não tinha? Não, era só amizade mesmo, Mas ele não tinha um imóvel do lado da senhora? Não, então, a senhora pode... que eu tenha conhecimento, não. Mas quando o Bradesco ofereceu o imóvel, ele não comprou? Ele e meu marido compraram os dois. Seu marido deu dinheiro para ele na época? Deu. Está tudo nos processos. Sim. Tem o primeiro, que foi arquivado, né? Mas tem a parte dele e tem a parte do seu Renê. Assim, ó. O Edson pediu para ficar só com a parte de baixo, que era a parte comercial, né? Só Sim. a parte do prédio. Certo. Quem construiu o prédio? Acho que ele já faleceu, não sei bem, parece que era... Foi antes de vocês irem para lá? Isso, muito antes. Certo. Até que meu marido, atrás era um lago muito grande, assim, aquela lagoa, meu marido mandou botar aos poucos, ele foi aterrando aquilo ali tudinho, tá? Porque o terreno era bem grande lá. Sim. Mas nós mesmos, ele mesmo, só que como é que se diz? A parte baixa do prédio, sim, que são as duas lojas, que era o comércio na frente, o outro é tipo um depósito, e 3 lojinhas para trás. Sim. Só isso. Tudo do seu esposo? O acordo foi esse. Sim. Ele ia e o Renê iria ficar com a parte de cima, que é o mesmo tamanho, né, da parte de baixo, e os terrenos. Os terrenos atrás. Os terrenos atrás. Tá certo. Vocês continuam ocupando que parte? Qual é a parte que vocês têm acesso? Olha, quando meu marido adoeceu, eu não tinha condições de pagar uma pessoa para cuidar dele. Então, eu e minha filha. Sim. Então, nós fechamos lá, porque eu tinha que cuidar dele. E a senhora se recorda quando é que a senhora fechou? Ai, meu Deus, não sei, 2013, 2014, parece. Eu não tenho, não está bem certo. Não está bem certo. Me diz uma coisa, mas assim, dessas lojas de baixo, a senhora e seu esposo ocuparam todas elas? Não. Ou uma parte ficou para a família do seu Renê? Uma parte ficou com a Maria das Neves, que ela pediu logo de início, que ela queria as lojas para ela reformar a parte de cima e que ela queria no máximo 3 anos das lojas para ela poder... Da parte de baixo, a senhora quer dizer? A parte de baixo, sim, ela queria as 3 lojas, que era para ajeitar a parte de cima que pertencia a eles. Certo. Né? E com 3 anos ela me devolveria para eles, só que ela não devolveu. Até hoje? Até hoje. Então, só para eu entender, a senhora, na verdade, vocês de fato, eram 5 lojas embaixo? 5, os 2 salões, né? Os 2 salões. Da frente frontal. Sim. Onde tinha o comércio na frente, certo, e o outro atrás, tipo um depósito. Tipo depósito. Esses vocês permaneceram na posse deles? Permanecendo. E sim, as 3 lojas menores, a senhora cedeu para a dona Maria... Meu marido, na época. Seu marido, né? Cedeu para a dona Maria das Neves. Para ela trabalhar. Ela se comprometeu de ser 3 meses e acabou ficando até hoje. Isso ela prometeu para mim, assim, depois que eu fui falar para ela. Ela pediu uma loja, quando a gente deu, ela já tinha tomado as 3. As 3, né? Tá certo. Aí eu fui reclamar, desculpa.
fui reclamar para ela e ela falou assim, não, eu só quero por 3 anos. Certo. Foi isso aí. E até hoje ficou. Isso. Então, na verdade, eles ficaram com a parte de cima e com as 3 lojas da parte de baixo. É isso? Isso. E a senhora com seu esposo, a loja da frente, mais a outra. a outra. E o terreno, e os terrenos? As lojas eu já compreendi, mas a parte do terreno, por exemplo, onde está a pousada Caribe, ficou para a senhora? Mas lá não tem pousada. Excelência, questão de ordem, porque é no nome da pousada, só que No nome da não é pousada. a pousada que fica lá, só pertence à empresa. Entendi. Sim, doutor, desculpa. Não, o doutor fez até o esclarecimento, agradeço, doutor. Esse terreno que seria da pousada Caribe. Bem, o meu marido abriu mão porque ele disse que não dava para ele. Abriu mão o quê? Assim, ele não queria os terrenos, ele queria só as lojas, nós queríamos só quer dizer, trabalhar. os terrenos ficaram mesmo para o seu Ficaram Renê. Com o Renê. Tem nada a ver com terreno. Não tem nada a ver com Não. o pedido da senhora, né? Não podia então, pedir. na verdade, o pedido são as 3 lojas. As 3 lojas e com as 2 maiores na frente. As 2 maiores na Essa frente. aí. O seu esposo se dava bem com a Dona Maria das Neves? Se dava. E qual foi a justificativa que ela deu para que ela não cedesse, não devolvesse essas lojas? Não, ela falava o seguinte, até que eu tenha conhecimento, ela falava o seguinte, que ela ainda não tinha terminado e que ela precisava de dinheiro. E como nós éramos muito amigas, a família minha com a família dele, né, com o Renê principalmente, foi adiando, doutor. Foi adiando aquilo, entrega hoje, entrega amanhã, entrega hoje, amanhã. Vocês tiveram uma ação, ela propôs uma ação contra a senhora e o seu Edson, né? Só não se recorda disso? Eu lembro que quando mataram meu filho lá, porque lá teve um problema assim de tipo um assalto. E mataram meu filho lá. Lamento. Mataram meu filho há 20 e poucos anos. Certo. E nós tivemos conhecimento que ela tinha entrado com ação para tirar a gente de lá. Eu não sei, eu não peguei documento nenhum. Das 2 lojas da frente. Era, para nos tirar de lá. Foi isso, mas eu não sei como foi que ficou, nós ficamos lá. Até hoje. E como é que está a situação hoje dessas 2 lojas? Da loja maior e daquele que é o depósito. Como é que está a situação delas? Eu quero, doutor, Não, como é que está a situação? Está aberta, está fechada? Como é que está? Por enquanto está fechada, porque meu marido adoeceu, eu adoeci também. Fiquei muito deprimida, essas coisas, tanto que acontece. Mas está fechado. Tá, por enquanto está. De vez em quando eu faço um servicinho lá. Entendi. Tá certo. Doutor, eu vou passar a palavra para o senhor. O senhor tem perguntas a fazer? Sim. Aí o senhor coordena aí com os seus... Né? Vamos lá. Bom dia, dona Dalva. Bom dia, meu jovem. Vou lhe fazer algumas perguntas. A senhora responde se puder, tá? Olha, eu queria saber por quem que as lojas de trás foi construída. Essas 3 lojas atrás. Foi construída por quem? Pelo dono do prédio, que foi vendido para... Esse prédio pertencia ao Bradesco. Então já estava construído quando nós fomos para lá. Ninguém construiu nada ali, a não ser meu marido, minha Maria das Neves, ninguém construiu nada. Né? Essas 3 últimas lojas, elas já existiam? Já existiam, porque estava no acordo, as 2 da frente com as 3 de trás. Entendi. E a senhora pode me dizer há quanto tempo Dona Maria das Neves ocupa? Há quantos anos ela está lá naquele local? Nas lojas, né? Nas 3 lojas? Mais ou menos uns 15 anos, mas eu não sei bem, porque é o tipo assim, ela ficou viúva, a gente tinha que ajudar e nós fizemos e nós pudemos por ela. Entendi. Ajudamos da maneira que nós podíamos. Excelência, eu estou satisfeito. Doutor, só me ajude ali para a pousada Caribe, doutor. Mesmo que o senhor não tenha perguntas, por gentileza. Bom dia. A única pergunta que eu queria fazer é, no caso a pousada Caribe, o seu Paulo, referente ao imóvel, a senhora podia só esclarecer qual é a parte que ele ocupa e se houve alguma negociação entre vocês, como é que o seu Paulo entra nessa história toda, a senhora poderia explicar? Eu queria saber também, porque eu não sei nada. A senhora então nunca teve nenhum tipo de contato com o seu Paulo? Conheço o senhor Paulo, conheço o irmão dele por nome Júnior, né? Assim, bom dia, boa tarde, conversar um pouco, mas
E conhecimento de como aconteceu essa negociação, eu não sei. Meu marido também não fez, porque ele não tinha terreno para vender. A senhora está reivindicando aqui no processo alguma parte de algum imóvel que é ocupado pelo senhor Paulo? Doutor, por favor. Vamos lá. Não me a consta que o seu Paulo tenha no prédio mesmo, não me consta que ele ocupa. Tá. Então, o que a senhora está pedindo no imóvel, nada é ocupado pelo seu Paulo, nem pela Pousada Caribe? Que eu saiba, não. Somente a família Garramata, no caso? Exatamente. Perfeito. Sem mais perguntas. O senhor está representando quem, doutor? Eu estou pela senhora Márcia. Ok. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. A única pergunta que eu tenho para lhe fazer é, na época, a senhora tem conhecimento da negociação que foi feita? Supostamente entre o seu esposo e o senhor Renê. A senhora tem conhecimento? Tem conhecimento dela? Nessa época, a senhora ocupava quantas lojas? Bem, o meu marido estava começando a ajeitar as lojinhas para trás, que ele tinha ajeitado só uma loja. Sim. E as outras ainda estavam com um bocado de tipo, coisa que botava, guardava lá, né? Então, mas o que nós ocupávamos era a parte da frente, a frontal do prédio, né? E a parte do depósito, que nós ocupávamos na época. Então era somente uma loja, é isso? Duas lojas. Duas lojas. A loja que tinha a quitanda, vamos falar assim, a quitanda, né? E o depósito. Ok. Satisfeito, excelência? Pois, doutor. Por gentileza. Não, acho que chega, doutor. Chega, doutor. O senhor também está representando a senhora Márcia. Não tem perguntas? Por favor, diga só quem o senhor está representando. Estou representando o André, sem perguntas, excelência. A senhora, Sem mais perguntas.